Amém? Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para a palavra. Deus é fiel. Vamos orar aqui mais uma vez. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, te exalto por mais um dia estar na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço nessa hora que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração aqui, Deus, em nome de Jesus. Que não venha faltar e que não venha passar, que seja na medida que o Senhor tem para nós, para o dia de hoje, em nome de Jesus. Deus, eu peço ao Senhor, Pai, tira todo o ladrão da palavra, em nome de Jesus. Deus, nos dá sabedoria, Pai. É através da Tua palavra que nós conseguimos, Deus, vencer. É através da Tua palavra que nós aprendemos. É através da Tua palavra que nós temos o caminho. É através da Tua palavra que há, Deus, bons resultados na nossa vida. Deus, nos guarda de nos perder, Pai, durante a palavra, mas que nós possamos receber a Tua palavra e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos abrir em Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Vamos falar de sabedoria, de palavra de Deus que nós precisamos. Josué capítulo 1, versículo 7. Pode mudar a versão, por favor? Isso. Tão somente se de fato firme e corajoso. Então ele está dando uma orientação. Tão somente seja de fato firme e corajoso. Qual o motivo de ser firme e corajoso? Para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, da Torá, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso, ou prosperidade, ou bênção, em todas as tuas realizações. Irmãos, olha só. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Que eu tenha sucesso. Eu tenha sucesso no casamento, tenha sucesso na vida profissional, tenha sucesso no estudo. Em cada área da nossa vida, o que Deus tem para nós? O que Ele quer para nós? Sucesso. Que as coisas vá bem, que eu seja próximo, que haja prosperidade. Mas o que nós precisamos entender? Isso, no 7, fica no 7, vou ficar no 7, só no 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo. Irmão, o que ele está falando? Por que ele está falando corajoso? Para ter zelo com a palavra. Corajoso. Por quê? Porque vai surgir situação que eu vou ter que ter coragem e ser firme para sustentar a palavra que Deus nos deu. Por exemplo, surge uma situação lá, né? Tem até um vídeo aí de um filme que um cara de uma empresa, você provavelmente deve ter visto esse vídeo. E é de um filme. O cara de uma empresa, ele quer mudar alguma pessoa no setor lá e tem que ser uma pessoa de confiança. E aí ele chama várias pessoas. Aí tem um rapaz lá que representa um cristão. E ele fala assim, eu preciso que você cuide da minha empresa, do recebimento lá de caixas e tal. Só que no meio do caminho eu quero que você guarde algumas caixas em outro lugar e não anote. Ele fala desse jeito, né? O chefe dele. Irmãos, o que o rapaz responde? É nessa hora que tem que ser firme para guardar a palavra. Ele fala assim, eu sou muito feliz com a oportunidade, mas eu não vou poder fazer isso. Então você quer que ele fala assim, você quer que eu receba 20 caixas e anote, é mais ou menos isso, né? E anote 15? E sim, é isso. Aí ele fala, não, eu não posso desagradar o meu Deus. Irmão, por isso que Deus está falando aqui, tão somente ser de fato firme e corajoso para guardar a palavra, para ter zelo com a palavra. Por quê?
Porque quando eu guardo a palavra, eu vou ter sucesso, vou ser abençoado, coisas vão acontecer na nossa vida por causa de guardar a palavra. Então eu começo a entender que eu preciso de sabedoria e ser corajoso. Amém? Às vezes nós estamos sem saber o que fazer, mas a palavra vai nos dar sabedoria, a palavra vai nos dar direção, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos em uma situação que o diabo quer entrar naquela situação. Por quê? Porque muitas vezes nós nos distraímos, não é? Quando a gente se distrai com alguma coisa, o diabo entra. Mas quando eu recebo a sabedoria de Deus, a direção de Deus que vem através da palavra, tem prosperidade. Ele usou o termo aqui sucesso, mas tem prosperidade. Por quê? Porque guardou a palavra. Ele fala assim, ó: tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, né, que é os 5 primeiros livros, né, judaico, que tem o nome de Torá, né, os 5 primeiros livros aqui da Bíblia. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Irmãos, o que vai me dar sucesso em cada área da minha vida, o que vai abençoar, é a palavra de Deus. Então, o que eu preciso entender? Olha só, Provérbios 9:10. Ó, só aqui. O temor do Senhor é a chave. Ó, o temor. Como é que eu tenho temor ao Senhor, se eu nem estou vendo Deus? Como é que eu tenho temor ao Senhor? Amém? Responde aí. Como é que eu tenho temor ao Senhor, se eu nem estou vendo Ele? Sentindo. Hã? Sentindo? Sentindo o quê? Sentimento, coração. Tá, mas e se você tiver com raiva? O que você pode sentir no dia? Deus está falando uma coisa e você está com raiva. Ou eu estou com raiva. Será que a gente pode sentir? Pois é. Hã? A gente consegue sentir a presença dele? Não, ó, vamos lá. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Como é que eu vou ter temor de Deus se eu nem estou vendo Deus? Através da palavra. Por quê? Porque eu posso estar alegre, posso estar triste, posso estar calmo e posso estar nervoso, não pode? E até ele já fala, né, para quando ficar nervoso não pecar, né? Ireis, né, estremeceis na ira, mas não dê lugar para o diabo. Então pode acontecer o sentimento dentro da gente. Só que o que vai me dar temor é a palavra, o que a palavra vai me orientar. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Como é que eu vou conhecer a divindade? Só através da palavra. Não tem outro caminho. Ele falou: ô Josué, ó, Moisés acabou de morrer. Aí Deus vai tratar com Josué. Josué, é o seguinte, Moisés morreu, tal, ele começa a falar lá nos primeiros versículos, né? Aí ele fala assim, ó: guarda a palavra, que ela vai dar sucesso para você em tudo que você for fazer. Irmão, não tem como. Quando nós guardamos a palavra, tem bênção, tem direção de Deus. Então, o temor do Senhor, eu tenho que temer a Deus. Mas o que vai me dar um parâmetro de temor? É a palavra. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa, eu acho que isso está certo. Para mim está certo. Mas será que está certo para o outro? Não é verdade? Eu faço uma coisa. Não, para mim está certo. Mas eu não posso me pautar, não posso me estribar no meu próprio, se apoiar no meu próprio entendimento. Então, vamos falar de sabedoria. Provérbios 2, versículo 1. Provérbios, capítulo 2. Ó, o que Deus falou para Josué? Josué, guarda a palavra, que você vai ter sucesso. Guarda a palavra. Quando você guardar a palavra, ó, tão somente se esforce em guardar a palavra. Por quê? Por que, Deus, que eu vou guardar a palavra? Porque se você guardar a palavra, você vai ter sucesso.
Então eu preciso guardar a palavra. Ele mandou ser corajoso, por quê? Porque surgem situações que eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para manter a palavra. Surge uma situação no meio do caminho. Fala o quê? A nossa vontade quer ir lá e cumprir aquilo que é errado. Mas o que vai me dar a capacidade? A palavra. Ó, vamos lá. No Provérbios 2, versículo 1. Vamos falar sobre a sabedoria, que está junto com a palavra. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, versículo 2. Se aceitares os meus conselhos, filho meu, se aceitares os meus conselhos e os meus mandamentos com objetivo, ó, objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Então eu vou aceitar os mandamentos, a direção de Deus, com o intuito de ter sabedoria. Vai lá, versículo 3. E se clamares, buscar por entendimento e por inteligência suplicares aos brados. Então eu vou pedir com toda a força, vou clamar, vou buscar em Deus. Vai lá, 4. Agora no 4. E se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos as procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Irmão, presta atenção, ele está falando, Josué, guarda a palavra que você vai ter sucesso. Irmão, quando nós guardamos a palavra, nós temos sabedoria. Quantas vezes nós vamos resolver situações, nós vamos resolver condições, eu não sei como é que resolve, você não sabe como é que resolve, mas o que ele fala? Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e achará o conhecimento. Eu vou buscar, peraí, Deus, como é que resolve isso? Eu preciso de ter sabedoria para resolver essa situação, eu não sei como é que faz, tá um desafio para eu resolver isso aqui, não sei. Deus vai nos dar sabedoria, mas eu tenho que buscar a sabedoria como busca a prata, tesouro escondido. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente quer algo diferente. A gente quer um carro, a gente quer uma casa, às vezes a gente quer um aumento de salário, um aumento financeiro, mas a gente esquece que se a gente tiver sabedoria, a gente vai ter bom resultado, vai ter sucesso. E como é que eu vou ter sabedoria? Tendo temor do Senhor e guardando a palavra. Versículo 6. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Irmão, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é? Palavra. Palavra de quem? De Deus. E da sua boca procede inteligência. Então, aonde está? Aqui. As palavras de Deus saiu da sua boca. Né? Um homem de Deus teve a interpretação, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e escreveu aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmão, o que eu preciso entender? Quer vencer? Quer ter sucesso? Palavra. Se tem alguma coisa que eu estou negligenciando a palavra, pode saber que ali você não está tendo sucesso. Deus quer te levar para o nível novo. Ele falou, ô Josué, é o seguinte, ó, seja forte e tenha cuidado para guardar a palavra, não desvia nem para um lado nem para o outro. Aí ele fala assim, ó, aí você vai ter sabedoria para resolver as coisas. Quantas coisas nós nos deparamos e não sabemos resolver, e depois a gente vai usar um termo popular aqui, dá um tropé da bexiga, dá um trabalho, dá uma bagunça. Por quê? Porque eu não sei resolver aquilo, porque eu não tenho sabedoria e não estou buscando. Como é que eu busco a sabedoria? Pedindo para Deus. Aí Deus vai falar, se você quer sabedoria, aí Ele vai colocar situações. Quem quer sabedoria aqui? Amém? Então vamos lá? Você quer sabedoria? Olha como é que a sabedoria vai chegar na nossa vida. Põe aí, por favor. É Gênesis, capítulo 13, versículo 6.
Vamos aqui, eu vou por aqui. Ó, a terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Olha só, aqui a gente está falando de Abraão e de Ló. Irmão, você falou que quer sabedoria, não quer? Amém. Como que Deus vai mandar sabedoria para você? Responde aí. Como que Deus vai mandar sabedoria? Tá, mas como? Como que ele vai mandar sabedoria? Lendo. Isso. O que mais? Além da palavra. Tá, mas se eu jejuar, como é que vai vir a sabedoria na minha mente? Tá bom, eu jejuei, vamos lá. O que é o jejum? O jejum é eu me abster de alguma coisa para que eu aniquile a minha carne, né? Não para que Deus seja mais Deus ou menos Deus, mas que aniquilando a nossa carne, através do estômago, né? A gente fique mais sensível, certo? Então é isso. Mas aí como é que vai surgir? Ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Vai pegar assim, ó. Vai ficar assim e vai fazer assim, ó. Tchui! Recebe a sabedoria. É assim que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer então? Por situações onde você vai lembrar da palavra para você tomar atitude naquela situação. Exatamente. Não tem mágica. Não tem mágica. O que ele fala assim? Ó, você busca sabedoria como se fosse prata e tesouro escondido. Mas aí eu já sei que a sabedoria está relacionada à palavra, né? Ligada diretamente. Está ligada a eu ter temor de Deus, né? E eu vou ter temor através da palavra. Eu vou ler, Deus vai me dar direção. E a terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Você está vendo como é que é? Aí você fala que quer ser rico. Tá vendo aqui a riqueza? Tá dando trabalho aqui os dois, porque a terra tornou-se insuficiente para abrigar os dois. Era tanto dinheiro que os dois tinham, tantos animais, né, que tava dando briga. Já pensou? É tanta coisa que tinha que tava dando problema. Às vezes eu quero ser rico e não sei nem cuidar da riqueza. Deus vai colocar a situação para nos dar sabedoria. Como que vai surgir? Ó, e tem mais aqui, hein? Vai ficar legal aqui o negócio. Ó, por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus, os fariseus, ainda habitavam essas terras. Tinha um monte de gente lá, hein? Então, Abraão propõe a Ló que não haja... Olha só, presta atenção. Olha na onde entra a sabedoria. Às vezes, você está no trânsito. E eu presencio isso milhares de vezes durante o dia. Você está num lugar. Aí tem um carro parado aqui e tem um carro parado aqui. Aí quem vem de lá, joga para cá. Quem vem de cá, joga para cá. Quando é uma avenida espaçosa, passa os dois. Fica 4 carros, né? Quando um carro está aqui, o outro está aqui. Irmão, o que acontece? Eu vou, o outro vem. O outro vem, o outro vai. E fica assim, ó. Vem um para cá e vai outro para lá. Só que tem um carro aqui, aí perto. Aí você fala assim, não, é a minha vez e pronto. Aí o outro tem a mesma ideia, é a minha vez e pronto. Às vezes é mais... Olha a sabedoria. Às vezes é mais fácil eu parar, que eu vou continuar progredindo, do que eu querer avançar. Olha só. Então Abraão propõe a Ló. A confiança dele estava em Deus. E ele recebeu a sabedoria. Ó, tá brigando. Já sabemos que a gente tem que separar. Um para um lado, outro para o outro. Se eu falar que vou para aquele lugar bonito lá, ele vai querer brigar, vai querer ir para lá. Tá tudo verdinho lá, não é? Não fala? Que era que nem o jardim do Senhor. Era um lugar bonito. O que o Abraão fez? Ó,
Então Abraão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra, não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. E isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Irmão, presta atenção. Até Deus destruir Sodoma e Gomorra, parecia um bom lugar para viver. Por que parecia? Porque no próximo versículo vai falar que lá, eu não vou ler o próximo versículo, tá? Mas vai falar que lá era um lugar que os homens eram maus, né? Era gente perversa, com perversidade. Irmão, o que o Abraão fez? Falou: não dá para ficar em briga, não dá para ficar em contenda. Eu tenho a sabedoria de Deus. O que eu vou fazer? Ó Ló, escolhe aí para onde você quer ir. Se você ir para lá, eu vou para lá. Se você ir para lá, eu vou para lá. E assim vai. E isso é que... Aí o que ele estava preservando, o Abraão? O temor do Senhor em não viver em contenda. O temor do Senhor em não viver em briga e estar ali fazendo aquilo que Deus tinha. Ô Ló, é o seguinte, pode escolher aí. Às vezes, a gente fala de trânsito porque é uma coisa muito simples que a gente está vendo toda hora. Então, às vezes chega uma hora que você fala assim: eu estou com pressa. E realmente a gente, né, trabalhando com trânsito, você sempre está com pressa, porque uma hora entra um caminhão na sua frente, o caminhão anda mais devagar, e aí você tem que seguir o ritmo dele. Quando dá uma oportunidade num lugar que pode usar uma estratégia lá e sair dele, né? Mas você fala assim: é a minha vez. Eu que trouxe ele, eu trouxe o Ló comigo, ele está sendo abençoado aí por causa de mim, mais ou menos. E pra que eu vou ficar brigando, né, Sofia? Né? Pra que, né, filha? Né? Pra que vai brigar, né? Não, deixa ele escolher e pronto, né? Deixa ele escolher, irmão, deixa ele escolher. Às vezes tem situação que é melhor eu esperar do que eu tentar passar e não ter resultado. Às vezes surge situação que aonde que está a sabedoria? A sabedoria eu só vou ganhar e pronto. É só a minha vez e pronto. Não. Versículo 14. Versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão. Não tinha mudado o nome ainda, né? Abrão, ergue os teus olhos e observa bem todo o lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Para sempre. Tá lá, não tá? A gente tá vendo um monte de coisa que tá acontecendo, não tá? Mas é a herança de Deus. Ninguém pega. Irmãos, olha só. Depois que ele escolheu, temeu ao Senhor, ele temeu ao Senhor. Ele usou de sabedoria. Ô Ló, pode escolher. Se você quiser ir para lá, vai para lá. Se você quiser ir para o outro lado, vai para o outro lado. Tenha sabedoria nas suas decisões. Vai surgir situação para nos dar sabedoria. Olha só, o que a gente aprende com pessoas que muitas vezes tem uma condição financeira que foi conquistada ou foi aprendida, uma condição financeira maior que foi conquistada ou foi aprendida de maneira honesta, tá? De maneira honesta. Como é que essas pessoas são?
elas respondem rapidamente? Vai fazer um negócio? Não, estuda, pensa para falar. Às vezes pode sofrer em outra área. Pode, às vezes pode ter uma debilidade lá, porque se não tem o Senhor, não tem uma prosperidade completa. Mas às vezes a pessoa, ó, Ló, é o seguinte, escolhe aí, Ló. Se você quiser ir para um lado, você vai. Se você quiser ir para o outro, você vai. Eu não quero ficar incontente. Se eu ficar incontente, eu não vou ouvir a voz de Deus. Sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó, você quer sabedoria? Busca que nem você pega tesouro. Deus coloca situações para nos treinar e nos dar sabedoria. Você quer ver uma coisa? Ó a sabedoria com poder. 1 Reis 3, versículo 22, tá? A gente vai ver a sabedoria com poder e a sabedoria com conhecimento. Todas as duas é de Deus. A com poder e conhecimento e só com conhecimento. Ó, então, o que está acontecendo aqui? Essa é a parte aqui que Salomão, vem duas mulheres e uma mulher pega e dorme e deita em cima do filho. E o filho morre. Ela pega, troca pelo filho da outra que está vivo e só estão as duas na casa. Aí uma reclama, tal, aí ela vai lá para o rei. Um rei que decide as coisas. Então, a outra mulher contradiz. A outra mulher contradiz. Não é verdade. Meu filho é o que está vivo. E o teu é o que está morto. E a outra protestava, inconformada. É mentira. Teu filho é o que está morto. E o meu filho é este que vive. E assim elas desentendiam diante do rei. 23. Então o rei sentenciou. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo. E o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto. E o meu filho é o que vive. Né? Olha só. Ora, presta atenção. O Salomão estava lá? Não estava. Ele não estava lá na hora que a mulher trocou. Estava só as duas. Não tinha como provar. Não tinha como... uma palavra contra a outra. Uma palavra de uma contra a outra. Mas ele tinha poder. Deixa eu te explicar uma coisa. Tenha sabedoria de Deus quando você tiver em uma ocasião favorável para você. Ele está ali para decidir. Ele tem uma condição favorável. Qual que é a condição favorável? Ele ser o rei. Então ele tem o domínio sobre aquela questão. Por quê? Porque ele é o rei. Então ele pode decidir ali e falar alguma coisa. Sabe o que a gente precisa entender? Que a sabedoria de Deus nos dá a capacidade de nos fazer de louco, tem hora. Por quê? Para descobrir o que vai acontecer. Presta atenção. Davi está lá no rei Gate. O rei Gate é inimigo do povo de Israel. Davi está fugindo de Saul. E vai lá na cola do inimigo. Falou, ninguém vai me procurar aqui. Olha que doideira. Perigo, um monte de coisa. Foi bem lá. Aí daqui a pouco, o Davi vê que um cara conhece ele. Fala assim, não, aquele ali é o Davi. Aí ele começou a babar e a espumar e agarrar nas grades. Aí o rei olhou e falou assim, para com isso, cara. Aquele cara ali é doido. Para que eu vou querer mais um doido? Tem um monte aqui, para que eu vou querer mais doido? E o rei não entrou na história do cara. Já pensou? Olha que sabedoria. Parece fora do comum. Essa situação aqui, como é que o rei vai saber o que está acontecendo? Parece fora do comum, não parece? Mas existe isso. E a gente lida com isso o tempo todo. E como é que resolve? Ora, trazei-me agora mesmo
uma espada, ordenou o rei. E trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Versículo 25. Ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em duas partes, e dai metade a uma mulher e metade a outra. Irmão, tem hora que a sabedoria, eu vou ter que dar uma de doido para descobrir o que está acontecendo. Dá uma de doido, dá uma de besta. Olha só, você está entendendo que a condição do rei aqui era uma condição de poder? E ele poderia fazer isso? Tem condição que eu estou, tenho favor. A condição está favorável ao meu lado, mas eu quero agir com sabedoria, não quero agir imprudentemente, eu temo ao Senhor e quero fazer o que é certo, mas a condição está puxando para o meu lado, mais ou menos assim. Mas eu tenho temor de Deus e vou agir com sabedoria. Dá uma de doido. Deu uma de doido. Olha só. Aí as situações vão se declarando. Presta atenção, não pode blefar do jeito errado, senão, né? Ó, no mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo, suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não o mate, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu, nem desta mulher, tampouco cortai ao meio. Já declarou. Olha que sabedoria. Já descobriu quem é quem. Descobriu quem é a peste ruim. A peste ruim falou assim: não, pode matar. Não sobra nem para mim, nem para você. Pronto, acabou. Não é assim? Nem para mim, nem para você. Não. Não mata não, fica para você. Você está vendo que todas as ocasiões de sabedoria é a ocasião que gera perca? É a ocasião que muitas vezes gera perca, mas depois parece que está gerando perca, mas o resultado, ó, o que Abraão falou? Ô Ló, ô filho, faz o seguinte, Ló, ô meu sobrinho, escolhe onde você quer ir, vou brigar com você não, eu trouxe você de lá. Para que eu vou brigar? Deus está no controle de tudo. Sabedoria. Ó, entregou a escolha na mão do Ló. Sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Parece que a gente vai perder. Por que eu dei o exemplo do carro? Porque quando a gente parece que você não vai andar mais. Mas se você tentar medir força, não sai do lugar. Eu passo, você passa, não. Aí fica aquela preocupação, né, de ralar o carro. Porque hoje em dia, você rala um carro é caro para pagar, né? Aí fica aquela coisa, eu vou, você vai, não, e não sei o quê. E aí você fica olhando, vai ralar aqui, vai pegar aqui. Parece que parou, parece que perdeu. Mas não, teve o resultado mais aprimorado. Às vezes o aplicativo de mapa lá, ele fala assim, ó, lá na frente tem trânsito, corta pra cá. Oxe, várias vezes, de noite, a gente vinha da Marginal, vinha lá do lado de Itaquera lá, vinha pela Marginal, aí a gente conhece o caminho, mas às vezes eu ligava lá o aplicativozinho lá, eu ligo o do Maps mesmo, aí tava lá, ó, lá na frente, aí vi um negocinho vermelho assim, um pedaço de estrada vermelha, que tava trânsito, aí você corta com a faixa da direita, que é mais lenta, mas não para lá na frente. Então o que eu preciso entender? Ó, parece que é perca. Aí, que lhe seja dado o menino vivo, não o mate, por misericórdia. Contudo, a outra dizia, que ele não seja meu, nem desta mulher, tampouco corte ao meio. A outra já... O que o rei fez? O rei deu uma de doido. Ele poderia fazer isso, porque ele era o rei. Irmãos, olha só, tem condição que nós vamos dar uma de doido para descobrir o que está acontecendo. E Deus nos dá a direção, mas haja com sabedoria. A condição era favorável ali para o rei,
porque ele tinha que decidir, porque ele era o rei, e ele poderia fazer aquilo mesmo, ele poderia fazer aquilo, mas ele descobriu, olha só, então o rei ordenou, silêncio, e deu o seu veredito, não mateis esta criança, dai a primeira mulher, a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. Ele não estava lá, mas Deus deu discernimento, ó, faça isso, não vai cair do céu na minha cabeça, ó, Deus vai pegar, tchum, sabedoria. Não, o Espírito Santo vai nos dar estratégia, mas vai surgir situações para que eu tenha estratégia de como falar, de como comunicar. Às vezes a gente enfrenta o calor do dia a dia, né? O calor, quando eu digo, não é a temperatura, mas aquela coisa toda, né? É trânsito, é pessoa, é pai, é um monte de coisa, é compromisso em outro lugar, e você fica com a cabeça meio lá, meio cá, você fala, mas aí chega uma hora que Deus te dá a direção, no meio da situação, não faz assim, olha, procede desse jeito. Aí tem hora que a gente fala, puxa, a vida, falei o que não era para falar, aí dá para consertar, conserta, dá para resolver, mas Deus vai nos dando sabedoria através da situação, mas eu preciso manter o temor, vai surgir situação. Agora olha para essa condição, que ela não tem poder, a condição aqui não tem poder, mas Deus dá o poder. Calma aí, filho, volta lá, João 8:1, isso. Entretanto, vamos ler rapidinho que nós conhecemos essa, né? Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. É isso mesmo? Vai lá. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava. Ó, vamos lá. A primeira parte, oração e jejum. Ele estava na onde? No Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Está trabalhando, está vivendo o dia a dia, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Presta atenção. E disseram a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Espera aí, volta aí. Irmão, presta atenção. Jesus tinha poder aqui? Biblicamente falando, não. Porque ele ele é filho de Deus, mas aqui ele não tinha poder de decisão por ordem, mas tinha poder por conhecimento. Ele não tinha. Então o que vai nos fazer prosperar? Conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Ele não tinha um poder nesta ocasião, neste texto aqui, nesta parte dessa mulher aqui. Por quê? Porque quem dava a decisão eram os escribas e os fariseus, porque a lei mandava. Só que através do conhecimento ele tem poder. O que vai te dar poder? O conhecimento. O que vai te dar capacidade? O conhecimento. Sabedoria vai vir através do conhecimento. Disseram-lhe ele, mestre, automaticamente, ele está lá ensinando, automaticamente entregaram o poder na mão dele nesta hora. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Irmão, presta atenção. Deus é fiel na nossa vida e quer nos dar sabedoria. Se o Moisés falou, se está na lei, para que eles foram levar para Jesus? Para quê? Porque queria cavar uma situaçãozinha contrária. Tem situação na nossa vida que surge ali para tentar cavar uma situação em nós, para nos envergonhar, para nos pegar com palavras. Mas se eu estou aqui na palavra,
mas eu não vou preocupar. O Espírito Santo vai lembrar o que eu tenho que falar. Ele vai te ensinar todas as coisas. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Para que foram levar para Jesus? Porque eles queriam cavar alguma coisa. Todavia, tu que dizes a esses respeitos? Jesus, Moisés mandou. Quem é Moisés? É quem atravessou o povo no Mar Vermelho, porque certos judeus até hoje não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então eles tinham Jesus como mestre, como um pastor, né, um professor. Então, todavia, tu o que dizes? Queriam pegar. Irmãos, surgem situações tentando nos pegar, tentando nos desconcertar. Mas o que eu vou fazer? 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas eu vou responder na sabedoria de Deus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Deixa lá. Vamos que a situação vai acontecer. Versículo 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse, o que Jesus já falou? Eu não vim para quebrar a lei, mas para cumprir. Ele já falou isso em outras passagens. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra. Acabou ali. Deu uma de doido e falou assim, peraí, eu vou quebrar a lei não, você está esperando eu quebrar a lei. Sabe o que acontece? Surgem situações que eu preciso depender da palavra. Eu preciso depender do Espírito Santo para eu responder a situação e não ser pego. Fez de besta. Enquanto ele estava ali, continuou escrevendo na areia. Ele é Jesus, Filho de Deus, então ele já sabia o que ele ia falar. Mas a gente vai trazer como eu e você. Finge de besta. Jesus, dá uma direção aqui, vai perguntar de novo. Jesus, eu vou ter que responder alguma coisa, Senhor. O que eu faço? Vai. Aí Jesus pega e fala, então tá bom. Quem não tem pecado, vai, atira aí a primeira pedra. Moisés, quem deu a lei? Quem deu a lei para Moisés? Quem deu a lei para Moisés? Deus. Ele vai desfazer o que Deus fez através do Moisés? Não. Então tá bom, mas ele quer falar do amor. Então peraí. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É situação da sabedoria. Por isso que ele fala que eu vou buscar que nem ouro, que nem a prata, né? Que nem prata, que nem tesouros. Respondeu. Olha o que aconteceu. Olha o resultado. E novamente inclinou-se e escrevia. Sabe o que ele inclinou? Misericórdia. Respondeu com sabedoria, mas não estufou o peito assim, respondi, pronto, tá vendo? Todo conhecimento está aqui em mim. Não. Inclinou em terra, O que acontece? Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, todo mundo tem consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos. Quer dizer que os mais velhos tinham mais pecado ainda, né? Os mais velhos, né? Então quanto mais velho, né? Até o último. E Jesus foi deixado só, ele e a mulher ficou só, e a mulher ficou em pé onde estava. Aí não te condeno, não tem, cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Irmãos, o que Deus vai fazer com a minha vida? Dá sabedoria, dá inteligência. Eu preciso de sabedoria a todo momento para resolver as coisas. Ainda mais a gente que lida com cliente. Você lida com um cliente bonzinho, daqui a pouco tem um enfesado lá. Aí aquele que é bonzinho, pode ser que ele se enfese, e aí Deus dá a direção. Mas ele fala, olha o que ele fala em Tiago. Põe esse Tiago, depois coisa. Vamos, se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente
com grande alegria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente 6. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante ao de uma. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, e imparcial e sem hipocrisia. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Aonde está a sabedoria que vem do alto? Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, o que eu preciso fazer? Amanhã vai chegar o dia da prova, não vai? Vai, amanhã chega uma situação lá que Deus vai nos dar sabedoria. Eu vou aprender a sabedoria de Deus, porque a sabedoria que vem do alto é pura, não dá efeito colateral, não bagunça com a nossa mente. Em nome de Jesus, vai resolver alguma coisa? Para, pensa, reflete. Tem que dar resposta? Tem que. Mas continua escrevendo em terra. Vai chegar. Essa daí é uma situação desafiadora. O que eu respondo agora? Se eu falar para atirar a pedra, eu vou ser taxado como aquele que condena, que tem que condenar, e eu estou falando de amor. Se eu falar para não atirar a pedra, eu estou indo contra uma lei de Moisés. Espera aí, manda a pedra nela que não tem pecado. Se você não tem pecado, vai aí. Se você é o bonzão, pronto. Então, o que eu preciso entender? Sabedoria está na palavra. Tem situação que parece que eu estou perdendo. Ló, escolhe aí o caminho que você quiser. Acabou de escolher o caminho, Deus veio e respondeu. Já viu? A mulher pegou e falou assim, não mata não. Acabou de dar a decisão de agir com sabedoria. Não, fica para ela, não mata não. Sabedoria. Não, deixa o menino vivo. Não, eu amo ele, eu estou aqui porque eu amo. Não é seu agora, acabou de dar a resposta. Não, vai ficar para você. Jesus está numa situação. Peraí, foi sair um por um. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém.